Pessoal, bom dia de novo. O vídeo anterior ele parou, eu fui pausar e acabou parando, tá? Mas não tem problema, tá? Eu vou continuar aqui, agora a gente vai fazer o exercício número 8, tá bom? E aí a gente finaliza com ele, tá? Então é uma continuação, tá bom? O exercício número 8 fala assim: Pedro coleciona miniaturas de carro, sabendo que 2/7 dos carros ele ganhou da sua mãe, 3/5 ele ganhou de seus avós e os outros 4 carros restantes ele ganhou de seus amigos. Determine quantos carros o Pedro tem na sua coleção. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é somar então essas quantias que ele deu, né? 2/7 ele ganhou da mãe, né? 3/5 ele ganhou dos avós. Então vamos somar aqui para ver quanto que vai dar isso? Qual que é o mínimo múltiplo comum de 7 e 5? 35, né? Então vai ficar 35. 35 por 7, 5 vezes 2, 10. 35 por 5, 7 vezes 3, 21. 10 mais 21, 31 sobre 35. E aí ele fala que ele ganhou, e os outros 4 carros restantes ele ganhou de seus amigos. Olha só, o todo não é 35? Vamos pensar no seguinte, 35 sobre 35, que é o nosso todo, que seria o 1, né? Que a gente chama de todo assim. Menos 31 sobre 35, que é aquele resultado ali, não dá 4 sobre 35? Então, aqui tá os 4 carros que ele comprou, não foi? Que ele ganhou de seus amigos, ó. Tá? Então, quantos carros ele tem? 35, né? Que é o nosso todo, tá? Então, pode escrever aí que ele tem... quantos carros ele tem em sua coleção? 35 carros, ok? A letra B fala o seguinte: um investidor aplicou metade do seu dinheiro em ações, 1/4 em caderneta de poupança, 1/5 em ouro e os 20 mil restantes em previdência privada. Determine em reais o valor investido. Tá, então, metade do dinheiro, que é 1/2, aí ele aplicou, 1/4 ele aplicou em ações e 1/5 ele aplicou em ouro. Vamos pensar então quanto dinheiro foi aplicado aqui. Qual que é o mínimo de 2, 4 e 5? De 2 e 4 é 4, de 4 e 5 é 20, né? Então vai ser 20. 20 por 2, 10, vezes 1, 10. 20 por 4, 5, vezes 1, 5. 20 por 5, 4, vezes 1, 4. 10 mais 5, 15. 15 mais 4, 19. Então, 19 de 20 foi aplicado, não foi? Aí ele fala que os 20 mil restantes foi em previdência privada. Determine o valor investido. Então, pensa no seguinte, 1 sobre 20, que é o que sobrou, não é? Eu tinha 19 de 20 foi aplicado. Então, sobrou 1 de 20, não foi? Esse 1 de 20 corresponde aos 20 mil, não é? Que é o restante. Então, esse 1 aqui, ele corresponde a 20 mil, que é o que ele falou ali pra gente. Aí ele quer saber quanto foi aplicado no início, não é? Cadê? Determine em raiz o valor investido. O valor investido é o que corresponde aos 20. Então, uma parte do 20 não é 20 mil? E as 20 partes quanto que é? É só a gente fazer 20 mil vezes 20. 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra gente eliminar aqui 5 zeros, tá? 2 vezes 2, 4. Então, ele investiu 400 mil, tá? Então, pode colocar aí, determine o valor investido. Então, 400 mil, ok? Vou apagar pra gente fazer a letra C. A letra C fala assim: para encher um reservatório de água, estão conectadas a ele 2 torneiras com vazões diferentes. A primeira torneira enche esse reservatório em 15 horas. A segunda em 10 horas. Que fração em relação à capacidade total do reservatório representaria a quantidade de água no reservatório se a torneira ficasse aberta
ao mesmo tempo durante 2 horas. Então pensa o seguinte, a primeira torneira, ela enche ele em 15 horas, não é? Então, para eu saber quanto vai encher em 1 hora, ela vai encher o quê? 1/15, não é? É só eu dividir por 15. A segunda torneira, ela enche em 10 horas. Então, para eu saber quanto que ela vai encher em 1 hora, eu faço 1/10. Por que eu fiz isso? Porque eu quero saber quanto que elas vão encher em 2 horas. Então, se eu descobrir quanto que elas vão encher junto em 1 hora, eu multiplico por 2 e descubro quanto que elas vão encher em 2 horas, não é? Então, juntas, elas vão encher quanto? 1/15 mais 1/10. Quanto que vai dar isso? Tira o mínimo múltiplo comum, que é 30. 30 por 15, 2, 2 vezes 1, 2. 30 por 10, 3, 3 vezes 1, 3. 2 mais 3 dá 5/30. Eu posso simplificar 5 e 30 por 5, e aí vai dar 1/6. Então, em 1 hora, elas enchem 1/6 do tanque. Só que ele quer saber quanto elas enchem em 2 horas. Então, é só a gente fazer 2 vezes 1/6. 2 vezes 1, 2. 6 vezes 1, 6. Simplifica, vai dar 1/3. Então, a pergunta que era, né? A quantidade de água no reservatório se a torneira ficasse aberta ao mesmo tempo durante 2 horas, vai ser 1/3. Ok? Vamos fazer então a letra D? Vou apagar aqui para desenhar a tabela. Olha lá a letra D. Uma escola de ensino médio tem 250 alunos matriculados no primeiro, segundo ou terceiro ano. Aí ele vai começar a dar algumas informações pra gente sobre esses alunos. Então eu já vou preenchendo a tabela, tá bom? Ele não fala que tem 250 alunos, então aqui no total de alunos, eu já vou colocar que tem 250, tá? 32% dos alunos são homens, então 32% de 250 são homens. Então vamos fazer esse cálculo para ver quanto que vai dar? Eu vou fazer na calculadora, tá bom? Para ser mais rápido. Então a gente vai fazer 250 vezes 32 e dividido por 100. E isso vai dar 80. Então eu sei que o total de homens vai ser 80. Certo? Sabendo o total de homens, eu consigo saber o total de mulher. Porque não tem que dar 250. Então é só a gente fazer 250 menos 80, deu 170. Então eu sei que nós vamos ter 170 mulheres, tá? Vamos continuar ali então. 32% dos alunos são homens e 40% dos homens estão no primeiro ano. Então a gente não tem 40 homens, ele está falando que 40% dos homens estão no primeiro ano. Então vamos lá fazer essa conta. Na verdade aqui ó, eu posso simplificar esses zeros aqui. 8 vezes 4, 32, tá? Então eu sei que 32 homens estão no primeiro ano. Tá? Vamos já fazendo e completando a tabela. 20% dos alunos matriculados estão no terceiro ano. Então, o total de alunos matriculados é 250. E ele está falando que 20% disso está no terceiro ano, não é? A gente pode simplificar o zero aqui. 25 vezes 2, 50. Então, lá no terceiro ano, a gente vai ter um total de 50 alunos, tá? Sendo 10 alunos homens. Então, desses 50 aqui, 10 são homens. Então, quantas mulheres a gente tem? 50 menos 10, 40. A gente consegue preencher aqui já, né, ó. 32 mais 10, 42. 80 menos 42 vai dar quanto? 80 menos 42, 38. Então, aqui nós temos 38. Continuando, entre os alunos do segundo ano, o número de mulheres é igual ao número de homens. Então, se eu tenho 38 homens, eu tenho também 38 mulheres. E aí, 38 mais 38,
temos 76. Ó, eu não tenho 38 mulher no segundo, 40 no terceiro? Então, 38 mais 40 tem 78. Eu não preciso de 170? Então, faça 170 menos 78. A gente sabe que falta 92 aqui para completar no primeiro. E 92 mais 32, nós temos 124 mulheres no primeiro ano. Pronto, completamos a nossa tabela, tá, gente? Então, é assim que completa uma tabela, tá? Você vai colocando todas as informações. E aí, quando falta um quadradinho em cada linha ou cada coluna, a gente consegue completar sem informações, né? Só olhando para a tabela, ok? A letra E fala assim: 1/5 de uma comunidade é constituída por estrangeiros. Desses estrangeiros, 1/3 é holandeses. Os holandeses representam que fração? Então, não é 1/3 de 1/5? Então, é só fazer 1/3 vezes 1/5. E 1/3 vezes 1/5, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 5, 15. Então, vai ser 1/15 o número de holandeses, tá? Letra F. E última que a gente vai fazer, tá? Tem o item 1, 2 e 3. No orçamento da prefeitura de determinada cidade, a verba mensal de 48 milhões de reais é destinada à educação. Sabe-se que 1/8 desse montante é dirigido à educação infantil e 3/8 ao ensino fundamental. Sabe-se também que 1/3 dos recursos que é dirigido ao fundamental, ou à educação infantil, é destinado ao pagamento de salários e o restante a outras despesas. Sabe-se ainda que 2/5 dos recursos dirigidos ao ensino fundamental destinam-se ao pagamento de salário e o restante a outras despesas. E o item 1. Qual é o valor em reais dos recursos destinados à educação infantil e ao ensino fundamental? Então, vamos pensar o seguinte, ó. A educação infantil, quanto que vai ser? Ele não fala que é 48 milhões a verba mensal? E 1/8 é dirigido à educação infantil? Então, vai ser 48 vezes 1/8. 48 vezes 1, 48. Que é vezes, tá? E 8 vezes 1, 8. 48 dividido por 8, 6. Então, 6 milhões é investidos na educação infantil, tá? E no ensino fundamental, ele fala que é 3/8, não é? Então, aqui é a educação infantil e aqui é o ensino fundamental. Então, é 3/8 de 48. Aqui a gente pode simplificar, né? Eu não simplifiquei lá em cima, mas podia também, né? E aí, 6 vezes 3 dá 18 milhões. Ok? Só resolver essas continhas aí, essas multiplicações. A número 2 fala assim: quais são as frações de verba destinada à educação correspondente aos gastos com pagamento de salário em cada um dos 2 níveis de ensino? Então, ele não fala que é 1/3 dos recursos investidos é destinado a salário e o restante a outras despesas? Então, é 1/3, não é? 1/3 de quanto? De 1/8. Na educação infantil, é 1/3 de 1/8, que dá quanto? 1/24. E no fundamental, ó, 2/5 dos recursos dirigidos ao fundamental destinam-se aos pagamentos. Então, vai ser 2/5 de 3/8. Então, 2/5 de 3/8. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 8, 40. E aí vai dar 3 sobre 20, né? Então, aqui é da educação infantil e aqui o ensino fundamental, tá? Aí, na 3, ele fala assim: qual é a fração da verba destinada à educação corresponde a outras despesas para a educação infantil? Então, pensa, ó, na educação infantil, ele não fala que 1/3 é destinado ao pagamento de salários? Então, você vai pegar o todo e vai tirar 1/3. O todo eu não posso escrever como sendo 3 sobre 3? Então, 3 sobre 3 menos 1/3 é igual a 2/3, tá? Então, essa é a... Ah, não, gente, eu fiz errado. Calma aí. Qual é a fração de verba destinada à educação correspondente a outras despesas
para a educação infantil. Não, tá certo, ó. 2/3, então, ó. Qual é a fração da verba destinada à educação correspondente a outras despesas? Então, 2/3 a gente descobriu aqui que é das outras despesas. Não é 1/8 que eles destinam à educação? Então, vai ser 2/3 de 1/8. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 8, 24. Aí simplifica, vai dar 1/12, tá? Falta terminar aqui, então. 1/12. Ok? Então vai ser isso por hoje, tá, gente? E aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa a questão número 4 e 5, tá? Lá da página 448. Aí na próxima aula a gente corrige a questão 4 e 5. E aí a gente faz o desafio e o teste número 2, tá? E finalizamos aí esse módulo, ok? E nossa aula vai demorar agora, né? Porque vocês vão ter uma semaninha aí de recesso, né? Na verdade, vocês têm atividades para fazer, né? Vai ser um recesso assim para vocês colocarem em ordem as atividades de vocês, assistir as aulas que não assistiram, fazer os trabalhinhos que não fizeram, né? Então, quem fez vai ter aí uma semana de descanso, né? E quem não fez, coloca aí tudo em ordem para em agosto a gente voltar com tudo, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição de vocês no WhatsApp essa semana ainda, né? E aí vocês podem tirar dúvidas, tá bom? Tenham um bom dia, um bom fim de semana e uma boa semana aí pra vocês também, tá? Tchau e até lá a primeira semaninha de agosto.